Hoje vamos continuar a falar do livro de Daniel. Estamos no capítulo 5. Estamos no capítulo 5 de Daniel. Amém. No capítulo 2 de Daniel, Deus revelou ao rei Nabucodonosor o futuro das nações gentílicas. O que iria acontecer com os reinos dos gentios. Já falamos um pouco do reino babilônico, medo-persa, o Império Grego e o Império Romano. Amém. Mas neste capítulo 5, nós vemos a queda do primeiro império, que é o Império Babilônico. Como é que caiu o Império Babilônico? Então nós vamos contemplar agora. Isso Deus fez revelando o destino desses reinos através da estátua de ouro, a estátua que sonhou o rei Nabucodonosor. A cabeça era de ouro, que era o Império Babilônico, e tínhamos o peito e os braços, que eram o Império Medo-Persa. Os dois braços significam Medo-Persa. Portanto, era um consórcio de impérios que se seguiu a dominar o mundo. Amém? Neste capítulo, de fato, encontramos o registro da queda do primeiro império mundial. A festa de Beltesazar. Esta festa que Beltesazar fez deu-se 150 anos depois da profecia de Isaías sobre a queda da Babilônia. Isaías 21, verso 1 a 9. Isaías profetizou 150 anos antes como iria cair a Babilônia. Aleluia. Amém. E não só isso, Isaías também mencionou o nome de quem iria deixar cair a Babilônia. O rei Ciro. Aleluia. Antes de Ciro nascer. Amém. Isto para vermos que as profecias de Deus, elas se cumprem. Quando Deus diz uma coisa, Ele faz. Aleluia. Da mesma maneira que a Bíblia diz, ou que Deus disse, que haverá um fim de todas as coisas, é porque haverá o fim. Aleluia. Nós estamos num processo que nos leva ao fim de todas as coisas. Porque no fim vai se estabelecer o reino de Cristo, o reino eterno de Cristo, o império de Cristo. Aleluia. Então, podemos ver isto também sobre o Ciro em Isaías 44, verso 28. Ciro era o rei da Pérsia. Na altura que Beltesazar esteve como rei na Babilônia, o Ciro era rei da Pérsia. E Ciro, exatamente no dia que o rei Beltesazar fez este banquete, esta festa, Ciro já sitiava, ou tinha, como é que se diz? Sitiar, cercado a Babilônia por 2 anos. Amém. Mas a Babilônia era uma cidade com muros de fortificação muito fortes. A fortificação da Babilônia tinha 25 metros de largura,
só a parede do muro que cercava a cidade. E a altura era de 90 metros. Imagine. Aleluia. Praticamente, o rei Beltesazar até fez esta festa porque ele sabia que o inimigo não podia fazer nada, não podia entrar na cidade. Aleluia. E aquela cidade tinha capacidade, tinha reservas suficientes para eles aguentarem um cerco por muito tempo, até que aqueles que cercassem acabassem os batimentos e abandonassem. Estava preparado dessa maneira. Mas vamos ver o que aconteceu naquele dia, naquela festa. 1-4. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Amém. Amém. Aqui, primeiro vamos identificar uma festa mundana, uma festa ímpia. Numa festa ímpia, a primeira coisa que nós encontramos lá é muita bebida, muito vinho. Aleluia. Você, ao chegar numa festa e olhar, vai poder dizer, esta é uma festa mundana, esta é uma festa de ímpios. Vale a pena estar ou vale a pena sair? Aleluia. Porque a primeira coisa que você vai ver é muito vinho. A Bíblia diz que Beltesazar bebeu vinho, já estava grosso, e ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Deus em Jerusalém. Aleluia. Já bebeu, está animado. Aleluia. Ele diz, ok, vão lá buscar os vasos que estão lá guardados. Aqueles que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, do templo, para virmos usar aqui. Ele profanou as coisas santas de Deus. Ele profanou os vasos de Deus. Aqueles vasos não eram para beber com eles vinho. Aleluia. Eram coisas consagradas a Deus. É preciso nós termos muito cuidado com aquilo que é de Deus. Às vezes, nós também entramos nessa onda sem nos apercebermos. As pessoas, quando bebem, começam a cantar corinhos da igreja. Começam a profanar das coisas de Deus. Começam a cantar, a dançar. Está a profanar. Não é porque ele é crente, não. Só porque ele conheceu, ouviu, passou pelo caminho, ouviu o corinho e ele gostou. Então, quando vai beber, anima-se, começa a cantar isso, começa a dançar. Isso é profanação. Aquilo que nós muitas vezes vemos, corinhos da igreja, sendo trocados pelos políticos e usados. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que nos uniu, que nos reuniu neste lugar, é o sangue de Jesus. Mas os políticos pegam isso, mudam para fazer a sua festa, a sua maneira de profanar. Começam a cantar que o partido é que nos uniu, ou é o fulano que nos uniu. Começam a meter nomes de pessoas lá. Isso é profanação de coisas santas. Não estão a respeitar aquilo que é de Deus. E nós
devemos despertar para não participarmos nesse tipo de comportamentos. Amém? De profanar coisas santas, de fazer brincadeiras com coisas santas, fazer teatro com coisas santas. Alguém ir fazer teatro e querer fazer-se de imitar línguas. Profanação de coisas santas. As pessoas estão a profanar Deus, estão a profanar as coisas de Deus. Beltesazar bebeu e começou a profanar as coisas santas de Deus. Mandou trazer os vasos. E começaram a beber através daqueles vasos, os seus amigos, os seus milhares que estavam lá convidados, suas mulheres, suas concubinas, começaram a beber vinho com aqueles vasos do Senhor. E ainda, este é o primeiro pecado que ele cometeu. Beberam vinho com os vasos do Senhor. A segunda coisa, deram louvores aos seus deuses. Aos deuses de ouro e da prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Aleluia! Já tinham os vasos do Senhor nas suas mãos. Já estavam bebendo vinho com aqueles vasos. O primeiro pecado. O segundo pecado ainda foi começar a louvar os deuses de ouro, deuses de prata, deuses de pedra. Aleluia! Às vezes, nós vamos para um falecimento e encontramos pessoas bêbadas lá, a rezar Pai Nosso, a cantar. E você também começa a cantar ali. Faz parte daquele grupo também. Se você vê que o ambiente não é próprio, aqui está-se a profanar o nome de Deus. É melhor você calar do que você levantar a sua voz no meio de pessoas que estão a profanar o nome de Deus. Porque eles não estão a cantar com sinceridade. Amém? Alguns estão embriagados, estão a cantar, estão a profanar o nome de Deus. Pura e simplesmente. E você, quando canta, está também a fazer o quê? Está-se a juntar naquela sujidade. É preciso ter coragem suficiente, às vezes, para calar. Ter coragem suficiente. Aleluia. Não vamos brincar com coisas de Deus, não. Nós vemos que essa pessoa mesmo aqui não é crente, está falando de coisas de Deus, está a profanar. Chega um político, está a profanar, começa a ter a Bíblia, não sei o que, a Bíblia no capítulo X, não sei o que, aquele crente de onde? Estava no curandeiro, está a falar disso, está a profanar. Aleluia. Então, cuidado com profanação. Nós somos chamados a não profanarmos das coisas de Deus. Este Beltesazar, ele profanou das coisas de Deus. 5 a 12. Na mesma hora, aleluia, na mesma hora que estavam a beber e a louvar os seus ídolos, a louvar os seus deuses de prata, de ouro, não sei o quê, de pedra. Sabemos aqui que há muitos que estão a louvar a Deus de pedra. Até havia tempo que se carregava aquela pedra, começavam a passear com ela na rua. Aleluia. Talvez agora não se faz. Não sei, nunca vi. Amém. Mas quando eu era miudinho, se carregava uma pedra pesada e começavam a castigar com ela na rua. A dizer que é Maria, é mãe de Jesus. Aquela pedra ali, aquela pedra ali é mãe de Jesus. Nada, nada. Amém. Não envelhece, fica assim, não ouve, não fala, não anda. É pedra. Vai continuar pedra. Amém. Alguns carregam a cruz de Cristo, começam a andar com cruz, com um bonequinho ali que chamam de Jesus. Então carregam de casa em casa, dizem, Jesus está na minha casa hoje. E sentem-se satisfeitos com isso. Profanação, brincadeira. Aleluia. Brincadeira. Nessa casa que estava o curandeiro na noite anterior, já tem cruz de Cristo, já está lá Cristo. Que brincadeira de mau gosto. Amém. Vamos ter cuidado. Ok.
eu disse, comecei a ler o verso 5, diz que na mesma hora, aleluia, na mesma hora que eles estavam profanando, mas já vimos de voltar a esse aspecto, apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. Como estremeceu de tal maneira que os joelhos se batiam, aleluia, entre si. E ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aleluia. Na mesma hora que ele estava profanando as coisas santas de Deus, viu-se uma mão escrevendo na parede. Aleluia. Mas é algo que preocupou ao rei. É algo que meteu medo ao rei. É algo que assustou a ele. Que mudou a sua cara. Estremeceu. Passou por todas as situações ali. Transpirou. Amém. A sua preocupação era perceber o que era aquilo. E ele chamou os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus, para que pudessem interpretar o sonho, a visão. A Bíblia diz que ninguém pode interpretar. Aleluia. Há uma atitude que os ímpios têm. O ímpio, quando quer perceber alguma coisa, ele vai chamar o adivinhador, vai chamar o curandeiro, para poder dizer alguma coisa. Aleluia. O Filho de Deus também vai fazer isso. Você que é crente vai fazer isso. Queremos interpretar coisas que estão acontecendo na nossa vida. Vamos ao curandeiro para ir saber lá. Os ímpios mundanos é que fazem isso. Os ímpios é que fazem isso. Os filhos de Deus não fazem isso. Não tem esse comportamento. Amém. Correm. Este tempo que tem muitos que se dizem que são profetas, que são adivinhadores, não são profetas. Entendam bem, não são profetas, são adivinhadores. Profetas são pessoas que trazem a mensagem de Deus para o homem. Aleluia. São pessoas que te chamam ao arrependimento para você voltar para o caminho de Deus. É o que o profeta faz. Agora, esses adivinhadores que andam aí, são aqueles que dizem: não, você tem um lenço preto no seu bolso. São adivinhadores. Não tem mais nada. Ah, o teu avô, não sei o que fez, não sei quantos. É isso que eles vão fazer. Porque são adivinhadores. Não conhecem as coisas de Deus, não entendem a linguagem de Deus, então estão a fazer o quê? Aquilo que os homens fazem. Aquele tipo de adivinhação que os profetas de hoje estão a fazer é aquilo que fazem os curandeiros. É por isso que as pessoas correm para esses profetas. Pois estão habituadas a ouvir aquele tipo de conversas com os curandeiros. E correm para esses profetas para não ouvir a mesma coisa. Amém? É adivinhação. Tão somente adivinhação. Não há nada aí. Aquela menina que estava seguindo a Paulo e Silas em Atos 16. Ela dizia: ouçam a esses que são homens de Deus. De fato, Paulo e Silas eram homens de Deus. Aleluia. Eram homens de Deus. Mas ela estava dizendo aquilo com o quê? Com um espírito de adivinhação. Com um espírito demoníaco, que não é um espírito de Deus. Atenção. Nem todas as pessoas que estão a falar do nome de Jesus são seguidores de Jesus. Porque os profetas aparecem em nome de Jesus. Cuidado.
Aleluia. Então, nenhum deles pode interpretar aquilo. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa de banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Aleluia. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém. Uma nota aqui. Beltesazar não era filho biológico de Nabucodonosor. Amém. Beltesazar era neto de Nabucodonosor. Era filho de Nabonido com a filha de Nabucodonosor. Amém. No aramaico, porque nesse tempo estavam a falar aramaico, por isso que o livro de Daniel foi escrito alguma parte em aramaico. Então, no aramaico não existe a palavra avô ou neto. Amém. Eles consideram os descendentes filhos todos. Amém. São filhos. Podemos ver também um exemplo sobre isso. Quando Noé bebeu, embriagou-se e dormiu sem roupa, então a Bíblia diz que um dos seus filhos entrou lá e viu dessa maneira. E saiu, foi informar os outros irmãos. Quando acabou a bebida, ele despertou. Ele amaldiçoou a Canaã. Amém. Os filhos de Noé eram Sem, Cão, Jefté. Aleluia. Canaã era neto de Noé. Amém. Por isso que aquela teoria de que não, nós negros somos amaldiçoados, porque os cananeus foram amaldiçoados. Não. Cananeus foram amaldiçoados, foram destruídos por Israel. A terra que Deus deu a Israel era a terra de Canaã, era a terra onde estavam os cananeus. Amém. Os filhos do filho de Noé. Amém. Nós somos descendentes de Cão, de onde também descendeu os cananeus, mas não fomos amaldiçoados. Atenção, essa coisa de que você foi amaldiçoado é mentira. Amém. Então busque a sua bênção, diga ao Deus: eu tenho a minha bênção, eu tenho o meu lugar. Amém. Ok, mas vamos continuar. Eu só estava a dizer que Beltesazar não era filho de Nabucodonosor, mas neto dele. Então, a sua mãe, que era a rainha naquele momento, que exercia influência sobre Beltesazar, vendo a preocupação do seu filho, ela entrou no salão de festa e disse: não se preocupe. Aleluia. Há um homem aqui neste reino que pode te ajudar. Esse ajudou o seu pai, que portanto é avô, Nabucodonosor, interpretando sonhos, solvendo dúvidas. Ele ajudou muito. Eu acho que
Nessa altura, Daniel podia estar talvez reformado das suas funções. Por isso que o Belshazzar não o conhecia, porque ele já estava vivendo lá a sua vida normal, em casa, já era velho também, com 70 italianos lá para 80. Amém? Então já era muito velho, portanto estava reformado. Mas ok, vamos continuar. Então, no verso 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Significa que não o conhecia. Perguntou bem: será que és tu? Aleluia. E ele disse: sou eu. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença sábios, astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura, fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Amém? Por que o terceiro dominador? Porque Belshazzar reinava simultaneamente com seu pai Nabonido. Amém? Portanto, era um reino em que ele estava lá à frente como neto, mas o seu pai efetivamente reinava naquele momento. Aleluia. Então tinha o seu pai como primeiro dominador, ele era o segundo dominador. Agora, ele estava dizendo que aquele que interpretasse o sonho, a visão, aliás, aquele que interpretasse a visão, seria investido terceiro dominador. Amém. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aqui é um aspecto muito importante. Muitas vezes nós, quando temos soluções, quando nós podemos orar por alguém, o que nós fazemos no fim é nos gabarmos. Eu te ajudei aquele irmão. Eu te ajudei aquela irmã. Estava de qualquer maneira. Estava quase a morrer. Eu fui orar por ele. Deus me sarou. Você que fez o quê? Aleluia. Daniel reconhecia que a interpretação dos sonhos, a interpretação das visões, vinha de Deus, não era dele. Amém. E ele disse logo ao rei: rei, aquilo que você está me a prometer, eu não estou interessado em ter. Amém. Se quiser, dê a outra pessoa. Eu vim para te ajudar. Aleluia. Eu vou ler as palavras e vou te dar a interpretação. Pura e simplesmente. Mas os dons, tudo isso que você está prometendo, fique consigo. Hoje nós estaremos a dizer: oh, muito obrigado, é assim mesmo. Você tem que reconhecer os homens de Deus, tem que reconhecer aquele que te ajuda, tem que reconhecer aquele que te diz alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. Amém. Porque hoje fazemos isso. Há uma situação, não vou dizer nem a zona, nem já que estamos a gravar, aleluia, mas alguém se converteu numa igreja. Depois dele ser convertido, o pastor foi visitar a sua oficina e ele disse: ok, você pode fazer um bastante para o seu pastor. Por acaso aquele homem não negou, disse: olha, deixa-me recuperar, resolver algumas situações, depois vou fazer o bastante para si. Não tem problema. Aleluia. Só que não levou muito tempo, foi meter um outro pedido. Tirar pneus para o carro.
Aleluia. Eis, já são 2 pedidos. Ainda não lhe fez o primeiro, já tem um segundo pedido. Não levou tempo. Foi fazer um terceiro pedido. Até que aquela alma fez o quê? Sim. Não, aqui já querem me aproveitar. É melhor fazer o quê? Eu encolher, sair daqui. Aleluia. Aquela alma foi para o mundo, voltou para onde estava. Por quê? Porque queriam se aproveitar. Nós não devemos ser obreiros desses. Devemos ser obreiros como Daniel. Amém. Aleluia. Oramos por alguém, foi curado. Oramos por alguém, aconteceu um milagre na sua vida. Dê graças a Deus. Glorifica a Deus. Amém. Glorifica a Deus. É o que nos interessa. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Exalta enquanto essa pessoa exaltar o Senhor, graças a Deus. Aleluia. Por isso que não tem interesse ajudar alguém que depois não exalta o Senhor. Amém. Mas se a pessoa exalta o Senhor, exalta o nome de Deus, é isso que nos interessa. Vamos continuar a trabalhar. Porque nós de graça recebemos, de graça também temos que dar. Daniel percebia isto e fez isso. Ok. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida. A quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Amém. Aleluia. Daniel, ele fala com autoridade. Aleluia. A boa coisa que nós vemos em Daniel é isto. Ele fala com autoridade. E ele começa do pai dele, Nabucodonosor. Que Deus o exaltou. Deus o deu o domínio, a glória. Mas quando Nabucodonosor começou a olhar para si, olhar para a cidade e dizer: eu fiz isto para a minha glória, começou-se a orgulhar. Deus o abateu. Aleluia. Deus lhe tirou do palácio e colocou no mato a comer capim, como gado. Nós vimos isso no capítulo 4. Amém. Nabucodonosor passou por essa situação, até que ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens. Amém. Foi quando Deus o restaurou ao reino. Ok. Nabucodonosor fala isto para recordar a Beltesazar aquilo que aconteceu com seu avô. E ele diz alguma coisa mais. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Beltesazar, você devia ter aprendido daquilo que aconteceu com teu avô. Devia ter aprendido com aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, quando se orgulhou e se colocou em frente de Deus. Se você tivesse aprendido isso, você não havia de vir cair nesta asneira que você fez. Era mais ou menos isso que Daniel estava dizendo. Vamos continuar a leitura. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem,
não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Aleluia! Entendam bem isto. Todas as pessoas, a vida de todas as pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que vão à igreja e aqueles que não vão, a vida de todo ser humano está nas mãos de Deus. Amém? Deus cuida de todo ser humano. A Bíblia diz que Ele levanta o seu sol para os justos e injustos. Aleluia! Até o assassino, Deus é quem cuida dele. Não para assassinar, porque ele assassina por rebeldia. Aleluia! Mas Deus cuida dele. Daniel leva isto e diz: tu levaste os vasos da casa de Deus, beberam com eles vinho, você e os teus amigos, as suas mulheres e suas concubinas. O primeiro pecado que eu disse. E o segundo, ainda começaram a exaltar, a louvar, a bendizer os vossos deuses de prata, deuses de pau, deuses de madeira, deuses de pedra. Quantas vezes as pessoas, em vez de glorificar ao Deus que os tem sustentado, glorificam, graças aos meus defuntos. Se aquele que morreu, morreu porque não podia se defender a si mesmo. Aleluia! Seus avós, seus pais não puderam se defender a si mesmo. Hoje você, quando tem problemas, diz que graças aos meus defuntos, que fizeram o quê? Aleluia! Já foi enterrado, já não pode fazer nada. Nem bom, nem mau, não pode fazer nada por ti. A Bíblia diz que aqueles que morreram não podem fazer nada, não podem intervir na nossa vida, não podem nos ajudar, não podem nos amar, não podem nos odiar, porque eles não têm parte nesta vida. Amém? E cada um de nós, o dia que passar desta vida, não pode fazer mais nada para ninguém. Fique claro isto. Às vezes as pessoas dizem: não, você não vai me dar comida quando eu morrer. Você não come mais, porque não existe isso. Aleluia! Morreu, morre com sua boca. Enterra-se com a sua boca. Amém? As coisas são claras. Deixamos de adorar o Deus que nos criou. Deixamos de louvar este Deus que cuida da nossa vida, que cuida daquilo que nós fazemos, cuida de tudo da nossa vida. Deixamos de adorar a Ele. Adoramos pedra, adoramos a defuntos, adoramos não sei o que, adoramos coisas mesquinhas. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Ok. Voltemos um pouco aqui. Então, dele foi enviada aquela parte da mão. Escreveu-se esta escritura. Agora vamos à visão de Beltesazar. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Aleluia. Amém. Contou Deus o teu reino e o acabou. Eu creio que Beltesazar naquele dia deve ter dito: mas é verdade isso. Aleluia. Será que o meu reino mesmo acabou aqui? Só que era isso que Deus estava dizendo. Contei os dias do teu reino e acabou. Não há mais nada. Você não passa daqui. Você não passa deste dia de hoje. Aleluia. Era o que Deus estava dizendo. Meus irmãos, assim como Deus castigou Ananias e Safira quando mentiram para Pedro, pensavam que estavam mentindo para Pedro, quando estavam mentindo para o Espírito Santo, estavam mentindo para Deus, mentiram.
E disseram, nós vendemos a nossa propriedade e trazemos todo o dinheiro com que vendemos para apoiar os irmãos. Era na falsidade. Eles morreram na presença do Senhor. Aleluia. Esta foi uma verdade que aconteceu com Beltesazar. O seu reino já acabou. Você já terminou. Ok, vamos à segunda palavra. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Amém. Deus colocou Beltesazar na balança e o achou em falta. Será que se Deus te colocar na balança, vai te achar completo ou em falta também? Aleluia. Amém. Você precisa de se perguntar a si mesmo. Se Deus hoje me colocar na balança, vai me achar completo ou vai me achar em falta? O que é que faz com que nós sejamos achados em falta? É exatamente porque nós não queremos voltar à posição original, não queremos voltar a adorar a Deus, não queremos voltar a servir a Deus. Às vezes porque pensamos que estamos a gozar a vida. Deixa-me gozar a vida. Essa coisa de igreja é para velhos, é para tapados, é para não sei quantos, é para não sei o quê. Não. Vai ser pesado e vai ser achado em falta. Aleluia. Amém. Perez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Amém. Perez, no singular, ou o frasim no plural. Aleluia. Então, diz que dividido o teu reino já foi. E deu-se aos medos e persas, que é o próximo reino. Nós vimos na estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, a cabeça era do ouro e era o próprio Nabucodonosor. O peito de prata e os braços, que era o império medo-persa. Acabou o reino, o império babilônico e agora vai começar o império persa. Era isto que Deus estava a dizer. Amém. Naquela noite, eles estavam ainda festejando. Aleluia. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Entenda uma coisa. Daniel havia negado isto. Lembra-se disso. Daniel diz que as tuas ofertas, aquilo que você tem, entrega ao outro, não a mim. Aleluia. E de fato Daniel não chegou a receber isto. Amém. Durante a noite que isto foi proclamado, que deve-se vestir de púrpura Daniel, deve-se pôr uma cadeia de ouro no seu pescoço, devia se proclamar a respeito dele que ele seria o terceiro dominador. Foi nessa noite que Beltesazar foi morto. Amém. Foi morto Beltesazar. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. No verso 30. Aleluia. Amém. Eu disse aqui que Ciro sitiou a cidade por 2 anos da Babilônia. E enquanto ele sitiava a cidade, Ciro foi esperto. Começou a cavar, a fazer uma vala para desviar o rio que passava no meio da cidade. Durante os 2 anos, o trabalho dele era abrir uma vala para desviar o rio. Por que desviar o rio? Para ele poder ter entrada na cidade. Quando desviou o rio, a água baixou, o leito do rio baixou.
E eles já podiam entrar dali para dentro da cidade. Aleluia! Aquela cidade que Belshazzar achava que era a cidade que ninguém podia entrar, não podiam lhe fazer mal, entrou dali Ciro, aleluia, e matou a Belshazzar. Amém. Assim foi tomada a cidade de Babilônia. Se formos a ler o verso 31, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Isto o quê? Porque havia uma coligação entre o exército persa e o exército da Média, o Medo. Amém? Para poderem destronar o Império Babilônico. Então, quando Ciro consegue entrar na cidade e mata Belshazzar, ele deixa na Babilônia o rei Dário. Amém? Por que deixa o rei Dário na Babilônia? Porque ele queria continuar a conquistar mais nações. Ele era mais aventureiro nesse aspecto. Ele estava disposto a fazer mais guerras para ganhar mais nações, para poder ter um império maior. Porque tudo dependia de batalha a batalha. Aleluia. Então, deixou Dário na cidade e ele continuou com as suas conquistas. Amém. O que é que nós aprendemos hoje? Aprendemos que as festas mundanas, onde vamos encontrar bebida, onde vamos encontrar profanação do nome de Deus, profanação dos corinhos de Deus, profanação das coisas de Deus, são festas mundanas, ímpias. E nós não deveríamos nos associar a esse tipo de coisas. É um primeiro aspecto. Segundo, eles profanaram. E nós aprendemos aqui que não devemos profanar as coisas de Deus. Amém. Cuidado com a profanação das coisas de Deus. Cuidado com a maneira como as pessoas usam as coisas de Deus. Aleluia. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Um outro aspecto é que... qual é mais? Aprendemos aqui que Daniel não interpretou, não leu aquelas palavras com o intuito de receber alguma coisa em troca. Mas ele estava a fazer o quê? Um trabalho que Deus lhe tinha confiado. Amém. Deus lhe confiou essa habilidade de interpretar sonhos, de interpretar visões. E ele estava fazendo exatamente isso. Por isso Daniel disse, eu não preciso dos teus dons. Amém. Das suas doações, não preciso. Dê ao outro. Eu não, porque não sou para isso. Aleluia. Então, aprendamos também a agir de modo que Daniel agiu. Amém. Maneira correta de agir. Ok. Então, vamos parar por aqui e vamos levantar, vamos orar. No próximo dia vamos falar do capítulo 6. Amém.